Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada mente, em cada coração nessa noite, amém? Amém. Queridos, é um prazer imenso para nós, como família, estar aqui. O pastor Isaías, como o pastor falou, nós viemos aqui para Pouso Alegre há 6 anos atrás, um pouquinho mais de 6 anos, e nós começamos uma pequena célula ali no bairro Colina Verde, perto do São Cristóvão. Nossa rua era quase chegando na rua do aeroporto. E foi um período bem difícil, digamos, financeiramente. Eu havia sido gerente de uma multinacional por muitos anos e depois havia deixado esse trabalho e entrado no Ministério Pastoral. E trabalhei durante um bom tempo no Ministério Pastoral em Montes Claros, de onde nós viemos, lá no norte de Minas. E depois acabei vindo aqui para o sul de Minas. Em Pouso Alegre nós iniciamos esse pequeno trabalho e foi algo bastante apertado. E Deus proveu de uma forma assim maravilhosa. Eu sempre dizia isso. Eu pregava muito sobre as experiências dos outros. Eu tinha uma vida financeira muito boa, a situação era boa, então assim, eu pregava muito. E não é nenhuma vergonha falar isso. Eu pregava muito sobre a vida de um missionário, sobre a experiência de um pastor, que Deus proveu aquilo naquela hora certa e tudo. Mas eu ainda não havia experimentado isso. É bem a história de Jó, que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de perto mesmo, eu sei que o Senhor está comigo. E esse período que nós passamos no Viemos para o Sul foi bem isso. E a Betel entrou na nossa vida, o pastor Isaías da Betel entraram na nossa vida como anjos de Deus que nos sustentaram durante um tempo, nos auxiliaram. E era algo assim, nós comemos muito melhor do que comemos durante muito tempo, assim, passando por uma situação difícil. Eu me vi quando eu saí de Montes Claros, todas as reservas haviam esgotado, e aí eu tenho um bom currículo profissional, algumas formações superiores, algumas pós-graduações, mas nada disso abria portas, e todo mundo falava: em Pouso Alegre você vai conseguir emprego, em Pouso Alegre tem empresa demais. E não, nada se abria, porque Deus precisava tratar conosco. Foi um período que nós estivemos como família muito unidos, e depois o pastor Isaías, pouco tempo que nós estávamos aqui, o pastor Isaías conseguiu nosso contato, nós conversamos, a Betel abraçou aquela pequena célula ali, abraçou em especial a nossa família, e nós pudemos caminhar aí com 5 a 6 meses juntos, até eu sair para me tornar pastor em Cariaçu, pastor da primeira igreja batista de Cariaçu. E aí, foi outro milagre de Deus que nos levou ali, e nós planejávamos, tipo assim: não, vai ganhar um pouquinho ali, não dá para trazer a família toda, deixa a família em Pouso Alegre. O Rubens estava trabalhando, minha filha mais velha, e aí nós falamos: deixa em Pouso Alegre, eu vou e volto de ônibus, ou fica a semana ali, fim de semana volto, passo uns dias em casa e faço isso. Mas Deus, como é grandioso, rapidamente apareceu uma outra consultoria na área que eu trabalho, e apareceu as aulas do Estado no ramo de filosofia, que é uma das minhas formações. Aí eu fui dar aula pelo Estado como professor, tinha uma renda extra com consultoria e tinha o auxílio pastoral. E conseguimos mudar a família, ficamos ali por 1 ano e depois mudamos para São Gonçalo, onde eu assumi a PIB de São Gonçalo também por 3 anos. Atualmente, eu e as meninas estamos numa outra igreja batista, em São Gonçalo, servindo. Eu não sou o pastor da igreja, eu sou um pastor que está na igreja auxiliando, porque a igreja que eu estava em São Gonçalo era uma igreja muito pequena e que não havia jovens nenhum, então elas estavam numa faixa que elas precisavam conviver com a juventude. E aí foi quando nós, por orientação de Deus, oração e tudo, fizemos a transição com outra pessoa tomando conta da PIB de São Gonçalo, e hoje nós estamos na Igreja Batista, servindo na Igreja Batista Nacional, em casa de oração ali em São Gonçalo. Eu vou estar lendo o texto, que vai ser nosso tema de hoje. Esse tema é um tema muito interessante. Som. Pastor
pastor Isaías escolheu um tema bem atual, cura pela palavra. E hoje eu quero falar sobre uma escada, 3 andares, 3 degraus, e como a palavra cura em cada degrau deste, entre as formações que eu tenho, além da formação teológica para ser pastor, eu tenho formações na área psicológica, como psicanalista também, atendo como psicanalista, terapeuta há mais de 10 anos, 12 anos. Nesse período eu já atendi cerca de 3.000 pessoas e, sem medo de errar, eu digo que muda muito o ser humano, mas os problemas são sempre os mesmos. Eles têm uma intensidade maior aqui, uma intensidade maior ali, mas são sempre os mesmos. Então, em 12 anos, nós temos, óbvio, já tratei, irmãos, pense nas piores pessoas que você puder pensar. Pense em bandidos do PCC, já tratei. Pense em psicopata, já tratei. Pense em esquizofrênico, já tratei. Então, assim, já tratei todo tipo de enfermidade que você imaginar, psicológica. E muitas delas eram espirituais também. E ali eu tinha condição de caminhar e permear pelos dois mundos. E eu sempre falava com meus pacientes: olha, quando eu estiver te tratando e acabou de caminhar para o espiritual, eu marco para você um momento para conversar comigo no gabinete pastoral. Quando eu estiver te tratando no gabinete pastoral e eu perceber que a coisa não é espiritual, é emocional, é psicológica, eu marco um momento para você ser tratado no meu consultório. Mas claro, eu atendi em 2 consultórios. E dessa forma a gente podia tratar espírito e alma. Se o homem é trino, corpo, alma e espírito, pelo menos 2 dessas partes eu tratava, espírito e alma. Deus concedia a oportunidade de tratar. E muita coisa que às vezes nós espiritualizamos não é espiritual, é algo que está aqui, que precisa ser tratado. Muita coisa também que nós achamos que é puramente emocional, não é. Muita coisa que nós achamos que é emocional, não é. Muita coisa é espiritual também. Então nós temos que ter um discernimento para caminhar nesses 2 mundos. Eu quero meditar com os irmãos na carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 12 a 16. Hebreus 4, 12 a 16. A palavra de Deus diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos chamar o irmão Edinas para trazer um louvor para nós, e aí em seguida eu continuo com a mensagem.
Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Glória a Deus. Obrigado. Que bênçãos. Queridos, um mundo cada vez pior. E certa vez eu estava vendo o reverendo Augusto Nicodemos, acho que todo mundo conhece ele, com certeza. E ele recebeu uma pergunta falando assim: você acha que o mundo vai melhorar? Você acha que as pessoas vão melhorar? Você acha que
de alguma forma o mundo vai melhorar? E ele respondeu assim: irmãos, daqui para frente é só ladeira abaixo. Ele usou essa expressão brasileira para isso. E infelizmente essa é a verdade. Nós vivemos um mundo maligno, um mundo que cada vez mais arruma formas de se machucar, formas de se destruir. Nós temos bombas que fazem as bombas atômicas parecer crack. A Tsar bomba, ela é uma bomba que destrói o planeta inteiro várias vezes. Então, assim, é algo que, se explodir num lugar, carrega todo mundo morrendo. Mas, saindo do mundo bélico, nós nunca passamos uma fase em que a alma do homem esteve tão machucada. Os homens, eles cada vez mais têm se tornado egoístas, e Paulo já tinha profetizado isso em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, Pedro também nas cartas dele, em que os homens se tornarem amantes de si mesmos, pessoas que cada vez mais olhariam só para o seu próprio quadrado, e dessa forma a vida seguiria. E são muitos os que têm buscado soluções mirabolantes para resolver esse problema do mundo, mas a solução do mundo está em Jesus. Não há outra solução, a solução está em Jesus. Mas quando nós pensamos no mundo doente, nós pensamos que é necessário algum tratamento. E a igreja hoje está um pouco mais receptiva do que foi no passado. E eu não estou falando no passado tão longe, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu comecei a tratar pessoas com enfermidades psicológicas, era comum eu ouvir de irmãos da igreja, às vezes até da igreja que eu pastoreava uma igreja relativamente grande nos portos do sul de Minas, pessoas falando assim: não, meu psicólogo é Jesus, não, meu terapeuta é Jesus, eu não falo nada meu, eu não falo para ninguém, eu só falo para Deus. E eram pessoas que muitas vezes ficavam amargas, ficavam doentes, pessoas que carregavam aquilo dentro delas e não conseguiam trabalhar com aquilo. E quando eu comecei a tratar, é óbvio, irmãos, que a ciência e a religião, elas não podem ser antagônicas, elas não podem ser uma contrária à outra, elas devem andar juntas. Somente quando a ciência oferecer algo que não seja, que seja contrário à vontade de Deus, que nós, como cientistas, temos que dar um passo atrás e falar: opa, essa parte da ciência eu não trabalho. Então, dentro das enfermidades psicológicas, dentro dos pais, da psicanálise, da psicologia, vão ter aqueles que foram pessoas que foram ateus, vão ter aqueles que foram pessoas que às vezes desenvolveram certas técnicas que, como cristão, eu não vou aplicar. Mas existe muita coisa que, mesmo sendo ateu, ele desenvolveu e funciona com qualquer ser humano. Isso chama de graça comum. A graça comum são os atributos, são as formas de se pensar, as formas de se construir que Deus permitiu aos homens ter para abençoar todos os homens. Então, às vezes nós ouvimos uma música e a música é linda. E quando você vai ver quem fez a música, aquela pessoa nem acredita em Deus, mas ela fez uma música muito bonita. Como eu posso falar que aquilo não é uma arte, que aquilo não foi uma bênção? Aquilo foi uma bênção para todo mundo. Só que em graça comum ele transferiu isso aos outros. Por exemplo, se nós fôssemos isentos e só utilizássemos os bens ou as criações feitas por cristãos, possivelmente nós não usaríamos carros, porque muitos carros foram feitos por mundanos, foram feitos por pessoas que não acreditavam em Deus. Possivelmente não usaríamos tecnologias, muitas delas foram feitas por pessoas que não servem a Deus. Possivelmente não tomaríamos muitos dos remédios que existem, porque muitos foram feitos com pessoas que não serviam a Deus. No entanto, por graça comum, Deus levanta um Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, e levanta ele ali, os antibióticos, e aquele antibiótico abençoa todo o planeta. Mas ele mesmo não servia a Deus. Então, dentro disso, quando nós pensamos nas enfermidades emocionais, é necessário haver cura aqui dentro. E não entenda que simplesmente pelo fato de você ter aceitado Jesus, e isso é essencial para você entrar no céu, é a única porta, o único caminho para você entrar no céu.
Mas entenda que daqui até o céu vai gastar um tempo. Você não aceita Jesus agora e morre agora. Se fosse assim, seria ótimo. Se você aceitava Jesus, subia daqui e aparecia no céu e pronto. Só que não funciona assim. Não funciona assim. A pessoa, ela aceita Jesus e continua vivendo nesse planeta, nesse mundo. Jesus, quando faz a oração sacerdotal, ele fala assim: Pai, eu rogo que não os tire do mundo, mas que lhes dê a paz. Ou seja, nós aceitaríamos Jesus e viveríamos nesse mundo durante um tempo. 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, dependendo da pessoa. Se ela aceitou Jesus muito jovem, morreu com 100 anos, ela vai viver 100 anos aqui. Nesse período, nós teríamos tribulações, nesse período nós teríamos aflições, nesse período nós teríamos doenças, porque isso também não é algo que foi prometido. Às vezes as pessoas acham que aceitar Jesus faz com que dê um estalo e todos os problemas da vida sumiram. Eu aceitei Jesus agora e agora eu não tenho mais nenhuma gripe, eu não tenho mais nenhum outro problema, eu não tenho nenhuma enfermidade emocional, a depressão nunca vai passar na porta, a tristeza nunca vai passar na porta, e isso não é verdade. Se você pegar a história de vários dos homens que estão escritos na Bíblia, você perceber que eles tiveram enfermidades emocionais, sim, e eles tiveram enfermidades físicas também. Você pega momentos de tristeza do apóstolo Paulo, você pega momentos de tristeza de Elias, que ficou tão triste que desejou a própria morte. Você pega momentos de tristeza do próprio Jesus ali quando ele está no Getsemane orando, e você vê que a angústia sobre ele era tão grande naquele instante, todos os pecados do mundo estavam vindo para Cristo, que ele orava com tanta intensidade que ele começou a suar gotas de sangue. E ali você sente como foi forte. Então, pensando nesse cenário da cura que a palavra traz, eu quero propor 3 curas da palavra em graus distintos. A primeira cura da palavra, que é a cura pela palavra que traz para nós, que seria o primeiro degrau dessa escada, ele consiste na cura promovida pela palavra proferida de um ser humano para um ser humano. Quando nós aceitamos Jesus, nós não fomos transformados em anjos, nós continuamos sendo seres humanos, dependendo das mesmas alimentações, dependendo das mesmas conduções, dependendo dos mesmos afetos, dos mesmos elogios, dependendo dos mesmos abraços que qualquer outro. Então, a palavra de Deus vai dizer que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E vai dizer, ali o Senhor concede bênção de vida para sempre. No Salmo 133, no verso 1 e no verso 3. Por que é agradável? Por que é bom que irmãos vivem em união? Porque quando você vive em união com o outro, você tem mais um braço para te ajudar. Na hora de você fazer algo, se for a 4 mãos, é muito mais fácil do que a 2 mãos apenas. Por que é bom viver em união? Porque quando você vive em união, dá para se dividir o fardo. Cada um ajuda a carregar um pouco. Por que é bom viver em união? Porque quando você vive em união, um acaba elogiando o outro, um acaba abraçando o outro. E isso nós precisamos, irmãos. Nós precisamos tanto de um abraço. Nós precisamos tanto de um cuidado. Nós precisamos tanto de alguém que chegue na gente e fale assim: oh, parabéns, ficou muito bom o que você fez. Nós precisamos tanto de alguém que possa nos trazer palavras de afirmação, possa nos trazer atos de carinho. Nós precisamos tanto de gente que nos dê tempo de qualidade. Porque nos consultórios dos psicólogos, dos psicanalistas, muitas vezes vêm cheios, porque as pessoas não acham quem possa ouvi-las. E aí elas pagam para que alguém as ouça. Elas sabem, não, eu estou pagando aqui uma consulta de 50 minutos, 1 hora, e eu sei que essa pessoa vai me ouvir por 50 minutos, 1 hora. Mas às vezes o pai não fala, a mãe não fala, o irmão não fala com ele, às vezes um amigo, não tem para quem falar. Então a primeira cura pela palavra, ela vem pela palavra minha para com o outro, e do outro para comigo. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós temos a necessidade. E aqui dentro vão entrar todas as pessoas que podem falar conosco. Figuras de autoridade, nossos pais, nossos avós, irmãos mais velhos, pessoas da família,
que têm um nível de autoridade sobre mim. Essas pessoas são essenciais para falar comigo, para me ouvir, para me orientar. Não é à toa que a Bíblia ela trabalha muito com essa visão, a visão dos pais ensinando aos filhos. Dos pais, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Você vê o pai ensinando no caminho. Ensinar o caminho é apontar, ensinar no caminho é pegar na mão e andar junto. Então, essas figuras de autoridade são essenciais para que nós possamos ser curados pela palavra que essas pessoas falam. Dentro dessas figuras, nós vamos ter, por exemplo, os pastores, os missionários, as pessoas que cuidam da parte espiritual e que nos orientam. A palavra deles é muito preciosa, a direção deles é muito preciosa. Quando nós permitimos ouvir conselhos, nós temos condição de decidir corretamente. A Bíblia vai dizer em Provérbios que na multidão de conselhos há sabedoria. Quando eu ouço alguém que já passou por aquele problema, é mais fácil, eu não preciso cair no mesmo buraco, eu não preciso cometer os mesmos erros, eu estou vendo. Aquela pessoa falou, não ande por essa estrada, o final dela é isso. Agora, recente, aconteceu esse evento no Rio de Janeiro, e muitos bandidos ali que foram mortos eram adolescentes, eram pessoas com menos de 18 anos. E, independente do seu posicionamento político, eu ouvi vários pais testemunhando sobre isso. E pais falavam assim, poxa vida, eu falei tanto com meu filho, eu falei com ele, não entra para essa vida, filho. O final dessa vida ou é morte ou é prisão, não tem um final bom. E meu filho ficou nisso e acabou agora, foi morto nessa operação. Outros pais falam assim, poxa, eu tentei segurar tantas vezes os meus filhos, eu tentei, mas aí ele se envolveu com as amizades ruins e dessa forma ele foi afundando. Então, essa cura pela palavra precisa existir. Os pais têm que estar próximos aos filhos, têm que aconselhá-los, têm que direcioná-los. Os pastores, nós temos que ouvir nossos pastores, eles são dignos de dupla honra. Nós temos que ouvir o que eles estão falando, porque Deus usa deles para nos tratar. E dentro disso nós temos os profissionais da saúde, sejam médicos, sejam psicólogos, sejam psicanalistas, sejam terapeutas. É engraçado que até a Idade Média, 1000 anos atrás, um pouco mais de 1000 anos atrás, até a Idade Média, a igreja era muito contrária à medicina. Então, assim, muita coisa que a medicina falava que deveria ser feito, a igreja da época batia o pé e falava assim, não, nós vemos que isso é espiritual. A pessoa teve uma crise epilética, é espiritual. A pessoa teve um desmaio, é espiritual, é demônio. E aí, com isso, as pessoas chocavam muito a ciência médica com a religião. Conforme o tempo foi passando, foi se esclarecendo, e as pessoas começaram a perceber que muito daqueles sintomas, muito daquelas coisas que aconteciam não era demônio. Muito daquilo que acontecia não era espiritual. Quando os raios batiam no céu, não era Deus furioso com a raça humana e soltando raio na cabeça do povo, não. Havia explicações para aquilo, haviam cargas positivas e negativas chocando, criando um curto-circuito no céu. Havia explicações. E com isso, a igreja começou a entender que a ciência e a igreja podem caminhar em paralelo, quase juntas, e que a ciência prova quanto mais grande Deus é. Quando eu amo astronomia, então quando eu olho para o céu com um telescópio e vejo a grandeza das estrelas, a grandeza dos sistemas, das galáxias, eu vejo o quão grande Deus é, o quão maravilhoso Ele é, o quão pequeno eu sou, o quão insignificante. E ainda assim, o próprio Deus olha para mim, e o próprio Deus enviou seu Filho para morrer por mim, e o próprio Deus muitas vezes trata uma coisa específica na minha vida. Quantas vezes Deus está controlando o universo e ao mesmo tempo está olhando para você e fala assim, olha, na casa do meu servo não tem leite, vou arrumar 1 litro de leite para ele. E ele está controlando o universo com essa mão, mas com a outra ele está colocando 1 litro de leite na casa de uma pessoa em específico. É o Deus que é do grande e o Deus que é do pequeno. É o Deus que é do macro e do micro, que
cada especificidade. E dentro disso, Deus levantou pessoas para ouvir pessoas, pessoas para tratar pessoas, pessoas que através da sua palavra pudessem trazer cura. E muitas vezes, recente eu tratei um casal e eles nem são da igreja, são de outra cidade até. E em 4 sessões, o homem, se você tirasse uma foto dele quando ele entrou a primeira vez, e tirasse uma foto dele na 4ª sessão quando ele acabou, é absurda a diferença. Ele entrou depressivo, triste, angustiado, uma pessoa que estava a qualquer momento a ponto de abandonar tudo, de deixar tudo. Você viu o semblante frágil e fraco, o semblante triste dele. Na 4ª sessão, ele brilhava, o sorriso dele ia de orelha a orelha, o casamento foi restaurado, as situações precisavam ser tratadas. Então, o tempo de você olhar para a vida de uma pessoa e falar assim: poxa vida, eu pude colocar um tijolinho nessa vida para construir essa vida. Eu pude ajudar um pouquinho essa vida aqui para ser um pouco melhor. Isso só com técnicas terapêuticas. Lógico, entra a oração que deve entrar se você é cristão. Eu sempre digo, se você é cristão, as terapias funcionam em você numa velocidade recorde. Enquanto um só vai ter tratamento uma vez por semana ali no psicólogo dele, quando você é cristão, aquela pessoa vai para casa depois de trator, o Espírito Santo continua aqui, ó. O psicólogo perfeito do Espírito Santo tratando. E na próxima sessão, aquela pessoa chega, parece que ela já fez 10 sessões. Parece que ela já começou um monte de coisa, mas eu não sou isso. Eu fui Deus tratando, pegando aqueles pontos que às vezes ele não contava para ninguém, que ele ficava fechado, e Deus vai tratando aquilo. Mas por que eu preciso contar para alguém? A Bíblia vai dizer, em Tiago capítulo 5, verso 16, assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui entra a grande chave: a cura pela fala, a cura pela palavra, por falar. É óbvio, irmãos, que infelizmente nós vivemos numa época em que o nível de confiança é tão baixo que muitas vezes a pessoa não tem coragem de confessar o pecado dela para outra, porque se ela confessar, ela tem medo daquilo cair na rádio peão, daquilo cair o nome dele ser achovalhado na cidade. Então acaba que ele vai guardando e vai se machucando com aquilo. Então, quando ele consegue um psicólogo, ele acaba confessando para o psicólogo, porque sabe que o psicólogo está debaixo do código de ética que ele não pode falar. E aí, ele põe para fora aquilo, ele vomita aquilo tudo para fora. E aí ele pode ser tratado. Mas o correto seria, principalmente na igreja, nós termos um nível de amizade, um nível de comunhão e de harmonia tão grande, que nós pudéssemos fazer isso que o Tiago sugere. Olha, confessa, você confessa com o irmão ora com você quando confessa é como se você tirasse aquilo de dentro. Davi vai dizer, olha, enquanto eu encobri meu pecado, a minha alma sofria, eu sentia como se tivesse apodrecido. Quando eu fui e confessei o meu pecado, Deus foi me restaurando. Então, a sessão terapêutica tem essa vantagem. Eu sempre digo que todo ser humano devia fazer terapia pelo menos uma vez na vida. Para ele ser esvaziado, ele melhorar como ser humano, e essa terapia é com um terapeuta cristão, porque aí aquela pessoa não vai usar técnicas erradas, não vai usar ideias erradas com aquela pessoa, vai ser uma cura pela palavra. Mas, subindo os degraus, assim, nós saímos da cura pela palavra humana, fiz partilha das terapias, partilha das sessões com o próprio pastor ou em família, e nós vamos para a cura pela palavra, a palavra de Deus. Dentro disso, esse segundo degrau consiste em algo muito mais forte e muito mais poderoso. A Bíblia, queridos, é um livro que, humanamente falando, ele seria impossível de ser feito. Ele foi escrito durante cerca de 1.600 anos, desde o primeiro livro até o último. Em 1.600 anos tiveram mais de 40 autores diferentes, pessoas desde um fazendeiro até um rei escreveu a Bíblia. E essas pessoas não entram em contradição consigo mesmas e nem com os outros.
Você pega uma história contada por a essência da história, o ensinamento da história acaba sendo o mesmo do outro que contou, o mesmo do outro ali também, e tudo se encaixa com um grande quebra-cabeças perfeito. E você vê toda a história da Bíblia desenhada. A Bíblia tem 66 livros, divididos em dois testamentos, ou duas alianças, se nós formos ver. Deus fala no Antigo Testamento com 39 livros, no Novo Testamento com 27 livros. No Antigo Testamento conta a história do povo de Deus com foco na vinda do Messias. O povo de Deus aguardando a vinda do Messias, aguardando a vinda de Cristo. No Novo Testamento, os 4 primeiros evangelhos falam dessa vinda que Cristo veio, fala que o Messias veio, conta a história dele, a história de vida, a morte e a ressurreição ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida. E em Atos dos Apóstolos em diante, conta a história da igreja impactada pela história de Cristo, mas continua sendo Cristo o centro de tudo. Jesus é o centro da Bíblia. O Antigo Testamento apontava para ele, o Novo Testamento conta o que foi a história dele e continua. Então a palavra de Deus é algo poderoso e nela está contido todos os ensinos que Deus quer que nós tenhamos, as orientações que Deus quer que nós tenhamos. A Bíblia vai dizer, no Salmo 107, verso 20, que Deus enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou da morte. Através da sua palavra, a sua palavra é cura para nós, curados pela palavra, nesse momento, palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se eu procuro a solução, se eu procuro o regimento, se eu procuro a direção, a palavra de Deus vai ser essa verdade, vai ser essa bússola, vai ser essa direção. Essa direção ela é clareada porque a Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho. Ou seja, num ambiente escuro em que, suponhamos, se você limpa essa igreja todo dia, talvez você saiba cada cantinho, cada banco, e se você vai conseguir andar por aqui mesmo no escuro. Mas imagine que eu, por exemplo, que estou vindo aqui, quando eu vim a igreja era totalmente diferente. Se apagar as luzes todas, me soltar aqui, eu vou sair dando canelada em cada banco desses aqui, em cada quina, eu vou chegar lá todo machucado. Por quê? Porque na escuridão eu não vou ter percepção de onde eu estou pisando, para onde eu estou indo. Se eu estiver aqui em cima, eu não vou saber que eu tenho que andar daqui e daqui eu tenho que descer. Provavelmente eu vou me esborrachar lá embaixo. Então a palavra de Deus vai ser lâmpada para acender, para que os nossos pés caminhem em lugar seguro. É luz para o caminho que eu vou. Se aqui dentro, mesmo apagando tudo, eu tiver uma lanterna, muda totalmente de figura. Eu não vou esbarrar em nada. Eu vou bater a lanterna, ela vai me dar o caminho. Eu vou sair dali, contornar por aqui, passar por aquela porta e pronto. A palavra de Deus vai ser essa bússola. Ela vai nos dar a direção. Ela vai permitir que eu possa entender o que Deus quer para mim e assim eu possa aceitar isso, possa receber isso. A Bíblia diz no Salmo 19, versos 7 e 8 assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra de Deus, ela nos cura. Porque, conforme Efésios que nós lemos, ela tem 7 ações de cura sobre nós. Ela é perfeita, não precisa ser acrescentado nada, não precisa mais, não existe mais, irmãos, uma revelação profética que seja acrescentada na Bíblia. Não existe algo novo que precise ser reescrito. Olha, passou-se todos esses anos, 2000 anos desde o último livro, 1900 e poucos anos desde o último livro. Agora saiu o Evangelho segundo o pastor Roberval. E aí eu vou escrever o Evangelho. Não, a Bíblia não precisa disso. Duvide muito de quem chega com uma solução
mirabolante chegue para você e fale assim: não, agora, embora isso não esteja escrito na Bíblia, você deve fazer isso. Não, isso tem que se confrontar com a Bíblia. A Bíblia é perfeita, ela é completa. Eu não estou dizendo que você não tem experiências específicas com Deus. Você tem suas experiências com Deus, mas ela não pode ser acima da palavra. Ela não pode ser algo que eu pegue e fale assim: a partir de agora todo mundo vai usar cabelo azul porque eu tive um sonho usando cabelo azul. Não há nenhuma indicação bíblica para isso. Não há razões para ser assim. Então, em primeiro lugar, a primeira ação que a Bíblia tem para nos curar é porque ela é perfeita, ela é completa. Ela é um remédio perfeito. Ela não é um remédio que precisa ser combinado com vários remédios para ter a solução. Ela é perfeita. O segundo ponto fala que ela revigora a alma. Ou seja, ela traz vigor novamente para a alma, ela traz força novamente para a alma. Quando eu procuro a Deus na sua palavra, Deus me revigora. Ele me cura pela palavra, Ele trabalha dentro de mim. A terceira questão que nós vemos nesse verso é: ela é digna de toda confiança. Eu confio em Deus e confio em quem escreveu. Irmãos, se eu, por exemplo, for comprar um lote ou um carro, e a pessoa me der um recibo, e eu não conheço a pessoa, eu não sei se a pessoa tem lastro financeiro, se é verdade que aquele carro é dele, que aquele lote é dele, eu seria um tolo se eu simplesmente falasse: não, agora você comprou um lote na rua, tome aqui seu papel. E aí você sai todo contente pulando com aquele papel, dizendo assim: eu sou dono da lua, eu sou dono da lua. Você não tem solução. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento da pessoa. Agora imagine um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, um Deus que é eterno, um Deus que sabe tudo, um Deus que está presente em todos os lugares que se fizer necessário a sua presença. Esse Deus é o garantidor da Bíblia. Esse Deus é o que o Espírito Santo de Deus inspirou os homens no correr dos anos para que eles escrevessem. Por isso que a Bíblia não tem contradição, porque o autor é o mesmo. O autor que escreveu o princípio é o mesmo que escreveu o fim. Então ele conhece a história inteira. Para ele não faz diferença. Se eu soltasse hoje aqui, na época de escola, nós tínhamos tipo uma brincadeira que acontecia nas aulas de português, e eles dividiam os alunos em equipes com 4 alunos, uma sala de 40 para 10 equipes, e eles colocavam uma redação. Davam um tema e começava a redação. Mas você tinha 1 minuto para escrever. Aí você ia escrevendo. Às vezes você estava na metade do primeiro parágrafo, tocava um alarme lá, aí você tinha que mudar o seu papel para a próxima equipe e receber o da equipe anterior. E aí você tinha 1 minuto para ler rapidamente e continuar a história. No final saíram umas histórias totalmente loucas, porque uma pessoa começou a contar uma história de uma pessoa, outra começou a contar de outra, uma apontou para um lado, uma apontou para o outro. Eram histórias engraçadas, e o propósito disso era exatamente ensinar coerência. A Bíblia é coerente porque o autor é o mesmo, o autor é Deus, o autor é Espírito Santo. Quando ele inspira Moisés para escrever o Pentateuco, é o mesmo que inspira João no final da Bíblia para escrever o Apocalipse, é o mesmo autor. Então, ela vai andar em coerência, ela é digna de confiança. A Bíblia, a palavra de Deus, traz cura, porque junto com a palavra de Deus nós aprendemos, nós temos sabedoria. A sabedoria de Deus nos é compartilhada, a sabedoria dos outros nos é compartilhada. E é tão interessante, se você pegar a biografia de quase qualquer pessoa nessa terra, aqueles atos falhos, aqueles problemas que a pessoa fez, normalmente o biógrafo deixa de fora, ou dá uma minimizada. Às vezes aquela pessoa foi um péssimo pai, aí ele dá uma minimizada ali e coloca: olha, ele não era um pai lá grandes coisas, não, mas foi um péssimo pai, um pai que espancava, que abusava, tudo. Não, ele fala: não, ele não era um pai lá grandes coisas, não era um pai muito bom. Geralmente o biógrafo faz isso. Quando a Bíblia fala dos homens que passaram por ela, a Bíblia não tira nenhuma vírgula. A Bíblia vai pegar Davi. Deus fala: o homem segundo o meu coração. Esse é um homem que se arrepende de verdade, que se joga diante de mim. Dá para ver o arrependimento nele. Mas vai mostrar todos os podres da vida de Davi. Vai mostrar às vezes como que ele foi um pai ruim, vai mostrar as falhas que ele teve como pai, vai mostrar as falhas que ele teve como marido, vai mostrar todas as falhas. Quando pega, por exemplo, Elias, um homem de Deus assim, incrível,
que até hoje, no meio de Israel, está se aguardando Elias vir, que foi a última promessa de Malaquias, que enviaria Elias. Mas quando fala Elias, orava, a chuva parava, parou 3 anos e meio. Elias orava ali e o menino ressuscitou, o filho da viúva. Elias tinha provisão de Deus, de animais que levavam pão e carne para ele. Elias era um homem que, quando fechou o ciclo, ele foi ali, orou e derrotou os 450 profetas de Baal. Ou seja, era uma pessoa espiritual a um nível absurdo. Tão espiritual que ele não chega nem a morrer. Elias vai ser uma das 2 únicas pessoas, Enoque e Elias, que vão subir para o céu de carne e osso. Vão ser arrebatados. No entanto, a Bíblia vai falar, não fala de Elias, vai dizer, olha, quando Jezabel começou a perseguir Elias entristeceu tanto, ele se sentiu tão impactado, que ele sentou aqui debaixo de uma árvore e falou assim, Senhor, eu não quero mais viver. Ele estava passando por um estado depressivo, ele estava passando por um momento de depressão. E se Deus não intervisse ali, Elias provavelmente teria fraquejado. E Deus vai trabalhar com Elias, vai enviar um anjo para consolá-lo, a palavra falando, e aí Elias vai continuar e vai seguir. Então a palavra de Deus nos traz sabedoria, ensinando os casos de cada pessoa, ensinando a história de cada um. E na história deles nós podemos olhar. Uma coisa que acontecia muito na igreja antigamente, eu não sei se na igreja do pastor acontece, mas era uma coisa que acontecia bastante no passado, era testemunho. A pessoa dava oportunidade para alguém vir e conta bem esse irmão. E a pessoa vinha e contava, ou conta a luta, ou conta o que for. A pessoa vinha e contava. E ela falava, olha irmãos, eu estava orando em prol disso, e Deus trabalhou dessa forma, e aí eu consegui, e aí a igreja ouvia aquilo. Ouvir a história do outro fazia com que pessoas criassem esperança. Ah, se Deus resolveu desse jeito, Ele pode resolver meu caso. Ah, se Deus fez dessa forma, ainda há solução. Então isso dividia entre as pessoas a esperança. Isso trazia para as pessoas conhecimento. As pessoas entendiam, olha, está acontecendo isso e isso. Nós podemos tomar essa providência ou aquela providência. Então isso fazia com que a união da igreja ainda fosse maior. O trazer sabedoria vem disso, vem de ensinar. Aqui nesses versos vai falar que a palavra de Deus é justa. Ela é a justiça de Deus se cumpre ali em Cristo através da sua palavra. A palavra de Deus não vai tender para um lado. Você não vai ver a Bíblia puxando para os ricos e nem para os pobres. Você não vai ver a Bíblia puxando para as pessoas de uma raça ou para outra. Na verdade, ela destaca que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer, em nenhum desses povos. Então a Bíblia vai ser justa. A Bíblia, ela traz alegria ao coração. E como é importante ter alegria no coração? Eu costumo dizer, irmãos, que a vida do homem é mais ou menos parecido com, não sei quantos já fizeram um eletrocardiograma ou um eletroencefalograma. Você vai ver que aparece assim na maquininha, todo o papel como está impresso. Assim, sobe, desce, sobe, desce. A hora que só fica uma linha, é por quê? Porque morreu. Fica assim, direto. Parou os batimentos cardíacos. Os médicos têm que correr lá em cima com o desfibrilador e tentar recuperar a pessoa. Porque se ficar daquele jeito durante 5 minutos, já era. Então a vida nossa é desse jeito. Ela é feita de picos e ela é feita de vales. E aí a gente passa por uma alegria gigante agora, o nascimento de um filho, um novo emprego, uma pessoa nova que você está namorando, um casamento, etc. É um momento de alegria. De repente acontece um evento que te leva à tristeza. E é assim mesmo, a vida é para ser assim. E aí acontece um evento, é a morte de um parente, é uma perda financeira, é uma morte de um animalzinho que você gostava demais, e já não são mais tirando tartarugas, a maioria morre antes de você, a tartaruga já vai morrer depois, né? Mas, tirando a tartaruga, a maioria vai morrer antes de você, gatinho, cachorro. E aí a pessoa se apega àquele bichinho ali por 15 anos, por exemplo, e aí o bichinho morre. É óbvio que você vai sentir tristeza. Às vezes as pessoas têm que esconder a tristeza que tem. Não, a tristeza faz parte. Mas a alegria também faz parte, irmãos. E parece que existe no meio cristão um aborrecimento à alegria. É tipo assim, a pessoa tem que contar só das tristezas.
tristezas. Toda vez que você encontra a pessoa, você conta que tem uma dor aqui, tem uma dor ali, que o filho está fazendo isso, ou que o marido está fazendo aquilo, e é só praga, é só coisa ruim. E quando as coisas melhoram, as pessoas esquecem. Muitas vezes, eu sempre digo, os cultos de oração da igreja que pastoreava e outras, isso é bem comum. Nos cultos de oração você vê cheio quando as pessoas estão com problema. Resolver os problemas estão em volta da igreja. Então parece que nós nos reunimos nos momentos difíceis apenas. Mas nós temos que nos reunir para comemorar também. A Bíblia traz alegria ao coração. Eu preciso pôr essa alegria para fora. Eu preciso falar, irmãos, lembra? Meu filho que eu estava orando tanto, ele passou no vestibular, irmãos. Oh, que alegria, irmãos. Aí é o pico. Irmãos, lembra aquele emprego que eu estava orando? Eu consegui, olha, é o pico. Irmãos, lembra aquela varoa, aquele varão que eu estava orando? Eu consegui, é o pico. Mas enquanto não acontece isso, você está ali no vale, vai passando no vale um tempo, volta para o pico. E a vida é dessa forma. Nós precisamos aprender a valorizar a alegria. E por fim, dentro desses versos, diz que a Bíblia traz clareza aos olhos, ela é límpida, ela é claro no seu ensino, na sua direção. É tão claro que o ser humano nasce dentro dele com a lei do Senhor no seu coração. Romanos 1 vai falar isso. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós compactuamos, nós nos identificamos com aquilo. Não existe cultura nenhuma que matar seja certo. Matar sempre é errado. Não existe cultura nenhuma que roubar seja certo. Roubar sempre é errado. E você não precisa nem ser ensinado disso, já nasce. Se você pegar indígenas ali, eles não tiveram acesso à palavra de Deus, mas dentro do coração deles já nasce a lei do Senhor. Então, quando essa pessoa lê a Bíblia, é muito claro, é muito evidente o que ela está fazendo. Então, a Bíblia traz cura pela palavra de Deus. Mas, para fechar, subindo mais um último degrau, nós começamos lá embaixo no degrau da cura pela palavra humana, nós passamos pela cura da palavra escrita de Deus, e agora nós vamos para a cura pela palavra viva. O terceiro degrau é o maior deles, e ele é o que consiste em todo o restante. A Bíblia vai chamar de palavra viva o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, verso 1, e depois no verso 14, assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. A cura definitiva do homem é através da palavra viva. Entenda, você pode ter um excelente psicólogo, ou um excelente pastor, ou um excelente pai que te aconselha, e isso é bom, isso não é ruim. Mas se você não tiver Cristo, você não vai para o céu. Você pode ser um leitor assíduo da Bíblia, entender com a mente o que a Bíblia está te ensinando, mas se você não permitir isso descer do seu coração, e você receber Jesus, a palavra viva na sua vida, você também não vai para o céu. Há muitas pessoas que não irão para o céu mesmo tendo conhecimento de Deus. Nosso sistema, ele favorece o igrejamento, vamos chamar assim. Essa palavra não existe, mas vamos chamar disso. A pessoa, ela se acostuma a vir na igreja. E na igreja é bom, irmãos, não é ruim. A pessoa às vezes ia no bar, corria risco de levar um tiro, de ter uma briga ali, ia ser saqueado, um monte de gente bebendo e falando palavrão, e som alto, aquela coisa toda. Aí ele sai, passa na porta da igreja, vê uma música boa, vê pessoas bem vestidas, pessoas que vão tratá-lo bem. Ele vai e fica nessa igreja. E na igreja não há motivos dele sair, é tudo muito bom, as coisas funcionam bem. E às vezes ele passa 5, 10, 15, 20 anos numa igreja e nunca aceitou Jesus, nunca foi tocado e curado pela palavra viva. Ele se igrejou, ele se acostumou ao regime. E dentro daquilo, ele levanta na hora que manda levantar, ele senta na hora que manda sentar, ele bate palma na hora que tem que bater. Ele aprendeu a ler a Bíblia, então ele acha os versículos ali certinho. Se precisar que ele fale alguma coisa, ele consegue falar. Eu me lembro,
testemunho escrito do John Wesley, que foi um dos maiores missionários que teve. E John Wesley conta que ele nasceu numa família de cristãos. O pai dele era pastor, com poucos anos de idade ali, na sua juventude já, ele já era pastor. O outro irmão dele também era pastor. E ele cuidou de igreja, e de lá da Inglaterra ele foi enviado para cuidar de uma comunidade, de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ele foi, que era chamada Nova Inglaterra, cuidou dessa igreja lá durante 10 anos. Depois ele voltou para a Inglaterra e ele estava andando na rua. Ele já passou há mais de década. Ele estava andando na rua e começou a ouvir um hino cantado. E foi procurando ali. Ele gostava muito de música, e tem vários hinos que ele escreveu, ele e o irmão. E ele estava procurando. E o biógrafo dele conta o que o Wesley escreveu, que ele foi procurando até achou a rua e pelo som ele achou a casa. Quando ele achou a casa, ele entrou e eram os irmãos moráveis, lá da Morávia, que estavam cantando um hino. E quando ele chegou, eles terminaram o hino. Ele ficou lá no fundo assim, da casa olhando as pessoas que estavam ali, e alguém abriu um comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, e falando sobre a fé. E ele começou a ler aquele comentário e leu o versículo. Naquele instante, John Wesley fala: naquele momento eu aceitei Jesus. Naquele momento ele permitiu que a palavra de fé que estava sendo lida entrou no coração dele. Imagina, o homem era pastor e missionário há mais de uma década. Talvez milhares de pessoas haviam aceitado Jesus pela palavra dele. E se ele morresse naquele tempo, ele iria para o inferno, mesmo tendo levado pessoas a Deus. Por quê? Porque ele se acostumou com o regime, ele nasceu com o regime e seguiu. Então, dentro disso, nós precisamos entender que a maior cura pela palavra que pode existir é pela palavra viva de Cristo. Ela não diminui as outras. Você deve sim buscar ajuda profissional se precisar. Você deve sim amar a lei de Deus, ler a lei de Deus, entender que a lei de Deus aponta para Cristo. Mas se tudo isso não te levar a Cristo, não adiantou muita coisa. Você melhorou sua vida aqui, você seguiu os regimentos certinhos, você andou dentro da linha, mas no final não vai chegar onde precisa chegar, que é junto com os outros nos céus. Jesus vai dizer assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O descanso maior para a nossa alma está em Cristo, está a ser curado pela palavra viva que é Cristo. Essa questão da palavra viva é uma coisa tão bonita que ela mostra a proximidade de Deus de nós. No Antigo Testamento, Israel se movimentava levando o tabernáculo, e no tabernáculo Deus se manifestava. Quando vem no Novo Testamento Cristo, e João fala, e o verbo se tornou carne, a palavra se tornou carne, a palavra real ali em grego seria traduzido para: e Deus tabernaculou entre nós. Ou seja, o tabernáculo de Deus, que é o próprio Cristo, veio para o nosso meio. E Jesus agora é o tabernáculo de Deus no nosso meio. E ele anda como um tabernáculo vivo entre os homens por aqueles 30 e poucos anos. Aí na terra. Aí depois que passa isso, o Espírito Santo vem em Atos 2 e habita no ser humano. A partir de agora, o Espírito Santo tabernaculou em nós. E aí Deus sempre andou com o seu povo. Deus sempre permitiu ao seu povo ser alcançado por sua palavra, ser alcançado por sua presença, e dessa forma ser transformado. A Bíblia vai dizer, Jesus em João capítulo 5, versos 39 e 40, assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas tem a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Jesus falando aos próprios judeus, dizendo: olha, vocês conhecem a cura pela palavra física. Vocês estudam. Se eu perguntar onde está tal versículo, aqui, o que é que fala esse versículo aqui? Já sei. Mas mesmo assim, não estavam procurando a Jesus para ter vida. Eles tinham conhecimento da palavra puramente intelectual. E aquilo não trouxe vida e transformação para eles.
Jesus é aquele que vai trazer vida de forma completa. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em João 10, a partir B. Jesus vai ter a missão de trazer libertação espiritual ao homem, seja emocional, ou física ou espiritual. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Jesus, palavra viva de Deus em nós. E João vai concluir esse conceito dizendo assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, falando um pouco sobre a cura da palavra, nós entendemos que no primeiro degrau, Deus nos possibilita, nos dá a honra, a alegria de conviver com pessoas que podem aliviar os fardos, que podem dividir os fardos conosco, que podem, através de técnicas, alcançar traumas que estão debaixo do tapete, coisas que nós guardamos e que às vezes choramos sozinhos, e nós temos pessoas que Deus levantou por graça comum ou por graça maravilhosa. Ele levantou, e ali essas pessoas podem nos ajudar, pastores, missionários, psicólogos cristãos, pessoas que podem nos orientar a cura pela palavra humana. Depois sobe-se um degrau e Deus nos possibilita ter acesso à Bíblia. Irmãos, nós somos privilegiados aqui no Brasil. Em casa deve ter, sei lá, umas 20 Bíblias, assim, de vários tipos diferentes. Nós temos essa honra. Há lugares, tipo a China e outros países, que a Bíblia não entra, que as pessoas não têm acesso à Bíblia, que muitas vezes tem que se pegar uma Bíblia e partir em várias, soltar as páginas e dar as páginas escondidas para a congregação toda, para as pessoas esconderem. E quando eles se reúnem e falam assim: gente, que vontade de ler o Salmo 25. Alguém que veio hoje trouxe o Salmo 25? Ah, está comigo. Aí aquela pessoa tira a folha e lê aquele trechinho. Ou seja, nós temos a alegria de ter a Bíblia disponível para nós, para estudar, para ler o quanto quiser, da forma que quiser. Vamos aproveitar isso, aproveitar dela, para ela ser cura para nós, curados pela palavra de Deus. Mas além da cura humana, além da cura de poder ler a palavra de Deus como privilégio, Deus nos deu o maior de todos os privilégios, que é receber o Senhor Jesus Cristo como a palavra viva, que cura e transforma. Aquele que pega o ébrio, que pega o bêbado, que cai na sarjeta, e daí alguns dias, se você encontrar com ele, parece outra pessoa. Você fala: gente, o que aconteceu? Aconteceu Jesus. Aquele que pega a prostituta, que ficava ali na beira do caminho, que ficava ali naqueles postos de gasolina, e depois aquela mulher se converte, e daí uns meses ela passa do seu lado e você nem sabe quem é ela. É Jesus, só Jesus faz isso. Só Jesus, a palavra viva, consegue curar as mazelas mais profundas. E Ele usa de todos esses degraus para isso. Mas Ele em si é autossuficiente. Mas Ele divide conosco isso aqui, para que nós possamos ser curados pela palavra. Amém? Curva sua cabeça. Santo Deus, Deus, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo imenso privilégio que nós temos de ter um Deus tão maravilhoso, tão amável, um Deus que se importa realmente conosco, um Deus que cuida, um Deus que trata, um Deus que coloca pessoas em nossa vida para que nos afaguem, nos abracem, pessoas na nossa vida para que nos escutem, um Deus que colocou a sua palavra bendita disponível para que nós possamos estudar, para que nós possamos ler, para que nós possamos conhecer da tua vontade. Um Deus tão maravilhoso que, acima disso tudo, veio através do Senhor Jesus e morreu a nossa morte, pagando o nosso pecado na cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos salvação, para que a morte fosse vencida, e para que nós pudéssemos servir a Deus eternamente e fazer parte da família de Deus. Que Tu venhas, Senhor, pela cura da palavra, a Sua palavra viva que é Cristo, que ela trabalhe em nós, a Sua palavra escrita maravilhosa que é a Sua vontade, que ela esteja
no nosso viver diário, e que a sua palavra humana, Senhor, das pessoas que o Senhor colocou em nossa vida, que nós sejamos aquele que ouve e aquele que fala, que nós sejamos aquele, Senhor, que pode, através de uma palavra, abençoar vidas, que pode, através de uma palavra, Senhor, recuperar vidas, que o Senhor nos use como instrumentos teus. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo pastor Isaías, pela sua família e por essa amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós ainda vamos ouvir os nossos irmãos da Sião. Amém? minha vida está
viver está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Nós vamos ficar em pé, né? Vocês estão terminando. Só lembrando que Amanhã nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens para o interior com uma peça de teatro. Os irmãos hoje estão lá em casa, casal, né? Thaís e Rafael, casal muito apresentado, Luiz. Muitos joias estão lá, estão apresentando o Sol da Terra, e amanhã estarão aqui conosco. Né? E com certeza vai ser uma grande bênção ter a Eva aqui conosco. Irmãos, é tão engraçado eles, eu admiro muito o meu. Marcos está com a gente também, né, Marcos? Aquele casal. A humildade deles e a disposição de seguir ao Senhor tão jovens. Sabe, isso ninguém estava lá em casa também, né? Como é gostoso ver isso. Sabe, amanhã eles estarão aqui, nós estaremos encerrando essa série. E é tão triste também que o povo de Deus não quer ser curado. A gente tem de tudo, e o povo não quer ser curado. E que Deus tenha misericórdia. Dê uma abração da pastora Simone. Vocês são muito especiais, vocês sabem disso. Irmão, lá no Oceano tem um pastel que eles fazem. Eu falei para mim. Um dia que eu fui pregar lá, e me prometeram pastel de banana com canela. Não fizeram isso. Aí eu pedi para fazer, na próxima estarei lá. Né? Um abraço da pastora, ela sabe, ela é muito especial, você sabe disso. Tá bom? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse momento que nós passamos aqui. Que a graça, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito possa estar com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor, reunida aqui. Desde agora e para todo sempre. Amém. E que Deus abençoe. Pastor Abel, muito obrigado.